E aí rapaziada, eu sou o Léo.mp4 e mano, hoje a gente vai falar de como o Dark Souls foi programado, beleza? Então mano, deixa o teu like, se inscreve no canal e é nóis. Mano, olha só, pra entender a genialidade de Dark Souls, a gente tem que voltar lá pro ano de 2011. Os consoles mais populares da época operavam em 512 MB. Cara, quando se trata de memória RAM, isso aí é miserável, isso aí não é quase nada olhando nos dias de hoje. Por exemplo, para um computador moderno, 512 MB de RAM não é o suficiente para abrir uma imagem de alta resolução, mas a From Software precisava enfiar um mundo inteiro ali dentro, né? O jogo não foi construído com força bruta, mas sim com uma filosofia de restrição. Mas aí, qual que era o motor gráfico do Dark Souls? A base de tudo nesse jogo é o Pyro Engine. Essa engine que foi desenvolvida pela Sony e tinha uma fama muito grande no mercado por ser muito limpa e permitir que os desenvolvedores dos jogos escrevessem seus próprios módulos por cima dessa engine. Mas a From Software não apenas construiu sob essa engine, ela reconstruiu sobre essa engine. Cara, eles criaram um sistema de gerenciamento de memória customizado, chamado gerenciamento de memória dinâmica. E esse novo sistema basicamente permitia ao jogo tratar o disco rígido como uma extensão da memória RAM, que no videogame era péssima. O nome Dark Souls no sistema do jogo é um ecossistema matemático que não para de lidar com muitas funcionalidades e com a verticalidade de um mundo que não para de carregar. Arquiteturas das cenas e o streaming de dados do jogo. Cara, a maior proeza do mundo de Lordran é ser um seamless world, mundo sem costuras. Quando a gente fala de mundo sem costuras aqui, a gente está falando de mundos que o jogo não fica carregando uma tela para chegar em outro mapa. Como por exemplo, tem vários jogos como GTA, The Last of Us e outros vários exemplos que a gente tem aí no mercado. E cara, para criar esse mundo sem costuras, os programadores utilizaram uma técnica chamada Option Pooling, ou descarte por eclusão. O motor basicamente projeta raios invisíveis através da câmera do jogo. Se um objeto está por trás de uma montanha ou por trás de uma parede, o processador do jogo recebe uma ordem do sistema: não projete esses objetos, não processe esses triângulos, não processe esses polígonos. E isso economizava ciclos vitais da GPU dos videogames. Zonas de buffer e asset streaming. Cara, tu já se perguntou por que o elevador do jogo é tão lento? Mais especificamente do Santuário do Elo do Fogo é muito lento? Ou tu também já se perguntou por que existe tantos corredores em S antes de chegar em um grande mapa? Olha, tecnicamente essas são chamadas zonas de buffer. Enquanto você caminha, o jogo carrega o background asset streaming. E nisso ele está basicamente deletando os arquivos de áudio e de texturas que você foi deixando para trás para descompactar os novos arquivos que estão vindo pela frente. E se você utilizar, por exemplo, um mod dentro do jogo de velocidade e caminhar muito rápido para o próximo destino, você vai ver que aquele mundo vai desaparecendo. Enquanto você caminha muito rápido pelos corredores do jogo, você vai ver o mundo desaparecer, porque o jogo e o sistema não carregou ainda aquele próximo etapa. O disco rígido não conseguiu ler os próximos dados a tempo. Níveis de detalhe e geometria técnica. Para manter o horizonte do jogo épico, o jogo utiliza o sistema de LOD, Level of Detail. Por exemplo, quando você vê o castelo de Anor Londo à distância, você está vendo um modelo com menos de 5% dos polígonos originais. O jogo utiliza mapas normais, que seriam texturas realistas, para simular relevos em superfícies planas, para enganar o olho humano, para ele enxergar um castelo muito bonito e muito bem detalhado, onde só tem uma textura podre e lisa, e muito barata para o processador processar. O gargalo de Bligton. A queda de dados na cidade molestada é um erro clássico de overdraw de transparência. O motor do jogo tinha que calcular muitas camadas de névoa, do pântano e de veneno. E como cada pixel precisava ser recalculado levando em consideração o que atravessava ele, as camadas da névoa, por exemplo, quando atravessava o sol em tempo real, bugava, porque tinham muitas camadas. E o pixel shader da GPU entrava em colapso, torrando assim o processador e criando o famoso efeito de câmera lenta. A física e a matemática do combate. Hitbox, hurtbox e colisões primitivas. Cara, o combate de Dark Souls é pura geometria euclidiana. O jogo utiliza o motor de física AVOC, que já apareceu aqui no canal inclusive. Para o código do jogo, o seu personagem é uma cápsula de colisão. Basicamente é um cilindro com esferas arredondadas. Hitbox são volumes invisíveis criados pela arma na medida que acontece o combate e na animação do ataque. E as hurtbox são as zonas sensíveis do seu corpo dentro do jogo. E a cada quadro por segundo, o jogo faz uma verificação para ver se não teve nenhuma alteração em nenhuma desses flancos aqui. Mas se os dois volumes pegam e se sobrepõem, o sistema de danos de eventos é disparado. Agora vamos falar da famosa rolagem do Dark Souls, que salvou muita gente e que salva até hoje. Ao apertar o botão de rolagem, o jogo pega e manda um código de interrupção para sua flag do jogo
que é alterada de vulnerável para invulnerável. E durante esses milissegundos o motor de física é instruído a voltar para o falso, para qualquer teste de colisão ou dano. É uma manipulação incrível direta do fluxo do jogo para pegar e simular velocidade, inteligência artificial e árvore de comportamento. Cara, a inteligência artificial do jogo não é inteligente. A inteligência artificial do jogo é uma máquina de estados finitos, ou FSM. O chefe possui um grafo de decisão. O código do jogo manipula diretamente as variáveis de distância e do ângulo que você tem com o chefe numa batalha. Se você tenta utilizar um frasco de Estus, o jogo peca e detecta a ID do item que você utilizou e prioriza um ataque de investida. É o chamado Input Ranging, ou leitura de entrada, onde o chefe reage ao botão que você apertou sem nem mesmo ele ter aparecido na animação da tela ainda. É basicamente, ele evidencia o que você vai fazer, ele é um vidente. Para economizar recursos, o Dark Souls utiliza uma iluminação pré-calculada, backlighting. As luzes e sombras do cenário são queimadas durante o evento do jogo. Somente luzes como magias e tochas são luzes dinâmicas. E isso permite que o jogo aparente ter uma iluminação complexa sem precisar de um computador potente, sem precisar de um hardware muito foda para estar rodando aquilo no mesmo momento. Ou seja, o jogo ele meio que te manipula a pensar que os gráficos são muito bons, mas na verdade não são. Eles só são muito bem equipados no jogo, eles só são muito bem investidos no mapa. O jogo utiliza Low Pass Filters. Por exemplo, quando você está atrás de uma coluna, o motor do jogo pega e faz um teste do áudio com a geometria do mesmo. Se houver uma pedra no meio do caminho de você e da coluna e do som, o jogo pega e faz um cálculo para ver quantos tons agudos ele vai tirar daquele áudio. E depois de ele pegar e calcular essas frequências agudas, ele testa o quanto ele vai tirar para se tornar mais realista e parecer que você realmente está atrás daquela pedra e daquela coluna. Ou seja, o jogo ele é tão inteligente que ele vai simular a obstrução do som daquela pedra. Tudo isso em tempo real, tá bom? Enquanto você caminha pelo mapa. Mas aí, como é que funciona o netcode do jogo? A conexão. Cara, o multijogador do jogo não utiliza servidores centrais para enviar. Ele utiliza a arquitetura P2P. Ou seja, os consoles trocam pequenas informações durante o jogo. Informações essas que as maiorias são pacotes de posição, texturas e o principal que são as mensagens dentro do jogo. O problema real do multiplayer do Dark Souls é o problema de latências, o backstab. E aquele atraso durante uma luta, durante um combate dentro do jogo, ocorre porque quando a internet do seu colega que você está batalhando e a tua estão em diferentes níveis de velocidade, o jogo pega e prioriza o ataque. Então acontece aquele ataque à distância. Porque quando ele atacou no console dele, você ainda não estava defendendo. E quando você estava defendendo no teu console, ele ainda não estava atacando. E aí que acontece os famosos cortes à distância, dano à distância dentro do jogo. E o jogo sempre vai priorizar o atacante para que o combate não apareça travado, porque é muito mais fácil um ataque intervir o jogo do que uma defesa pegar e salvar o jogo. E cara, para concluir isso aqui, o Dark Souls ele é um triunfo de engenharia de software. A Fire Engine, bem modificada, pode mudar o mercado dentro dos jogos, para pegar e criar um jogo tão foda como o Dark Souls, mostrando que é realmente possível criar uma obra mesmo com limites gráficos, mesmo com limites técnicos que tinham na época. Cada objeto escondido, cada som não chegado ao teu personagem e cada corredor estreito dentro do jogo é um exemplo de otimização e de código bem feito. Mas o vídeo é esse, rapaziada. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal e, mano, aceito sugestões de vídeos, beleza? Valeu, beijo do magro!